Capítulo 256. Expandindo os exércitos, sintetizando orbes espirituais. Na memória de Sun Quan, após o ano 2000 do calendário da luz estelar, a invasão massiva do trono negro no continente da luz estelar não envolveu magos espirituais verdadeiros ou grandes torres de magos. Refletindo agora, talvez como Meisha sugeriu, o trono negro havia investido a maior parte de seus esforços na conquista de um segundo grupo de planos, deixando pouca atenção para um único plano. No entanto, Sun Quan se lembrava vagamente de que o trono negro havia mobilizado o poder de guerra de um plano inteiro, levando a uma guerra de planos em larga escala. Mesmo assim, ainda era um bom resultado. Pelo menos a Aliança Estelar controlava um plano inteiro, dando-lhes força para resistir. Como está a expansão de nossas forças militares? Perguntou Sun Quan. Lise, bem versada nos detalhes, respondeu sem hesitar. O 8º grande exército de golems está sendo formado e deve ser concluído antes que o bloqueio de planos seja suspenso. O número oficial de membros dos Cavaleiros do Padrão Mágico aumentou para 58 mil, e o número de membros reservas sem construções do Padrão Mágico ultrapassou 500 mil. A força principal dos Cavaleiros Wyvern expandiu para 8.500, com um novo grupo de Wyverns recém-chegados do rancho e atualmente sendo distribuídos. Eles estão em fase de adaptação e esperamos que a força total chegue a 9.000 no próximo ano. Desde que a Torre do Mago da Luz Estelar foi concluída, a Aliança Estelar concentrou os seus recursos na expansão de seu poderio militar para se preparar para a invasão do Trono Negro. Os exércitos de golems e os Cavaleiros do Padrão Mágico, como as forças militares principais da Aliança Estelar, eram naturalmente as principais prioridades para a expansão. Um grande exército de golems consiste em 125 mil golems. 8 desses exércitos totalizam 1 milhão de golems. Em outras palavras, no próximo ano, a Aliança Estelar terá 1 milhão de golems. Se incluirmos as guarnições locais que guardam as diversas cidades e pontos de recursos no submundo, o número de golems poderia aumentar em mais 300 mil a 400 mil. Um total de 1,3 a 1,4 milhão de golems, mesmo que a maioria sejam golems de pedra e aranhas de lâmina dupla, ainda é um número impressionante. Foi somente porque a Academia Luz Estelar cultivou um grande número de aprendizes de magos ao longo dos últimos séculos, fornecendo a mão de obra necessária para criar essas marionetes, que tal feito foi possível. Caso contrário, Sun Quan sozinho nunca teria sido capaz de produzir tantos golems, mesmo que se matasse de trabalhar. Quanto aos Cavaleiros do Padrão Mágico, o número de membros oficiais é relativamente pequeno. Mas não se deixe enganar pelo número ser inferior a 60 mil. Todos são de elite. O padrão mínimo para um Cavaleiro do Padrão Mágico é um grande Cavaleiro Superior, e com suas construções do Padrão Mágico, seu poder de combate invariavelmente atinge o nível de um Cavaleiro Lendário. Em outras palavras, este é um exército de 58 mil guerreiros de nível Cavaleiro Lendário. Os Cavaleiros Wyvern, como núcleo principal, são a nata da safra entre os Cavaleiros Lendários, atuando como uma lâmina imparável no campo de batalha. Em termos de poder de combate, 3 grandes exércitos de golems combinados não seriam páreo para os Cavaleiros do Padrão Mágico. Além disso, os Cavaleiros do Padrão Mágico têm mais de 500 mil membros reservas. Embora essas reservas não tenham construções do Padrão Mágico, todos são cavaleiros ou grandes cavaleiros, o que os torna mais do que suficientes para exércitos regulares, e não são muito inferiores aos exércitos de golems. Aumentem as recompensas pela fabricação de construções do Padrão Mágico. Precisamos produzir o máximo possível, com o objetivo de atingir 60 mil membros oficiais nos Cavaleiros do Padrão Mágico até o próximo ano. Sun Quan deu a ordem, após Lise aceitá-la, mudou de assunto. E a frota? Respondeu Lise. Considerando a baixa probabilidade de batalhas navais, atualmente estabelecemos 5 frotas navais. Elas devem ser suficientes, a menos que enfrentemos uma batalha naval em larga escala. Sun Quan assentiu levemente. Batalhas navais são raras em guerras aéreas, a menos que o alvo seja predominantemente oceânico, o que é altamente improvável.
Mesmo que tal situação surja, as capacidades logísticas da Aliança Estelar permitiriam a mobilização rápida de várias frotas navais. Embora a frota naval não tenha se expandido, outro tipo de nave mágica tornou-se prioridade para a Aliança Estelar. São as naves mágicas voadoras. Essas naves têm uma ampla gama de usos, adequadas para batalhas navais, terrestres e aéreas, e também podem ser usadas para transporte rápido de tropas. No continente Luz Estelar, a Aliança Estelar pode transportar tropas com eficiência e rapidez através da rede de teletransporte, mas essa vantagem desaparece ao atacar outras aeronaves. Considerando isso, Sunan ordenou a formação de uma frota voadora. Há outro motivo, ainda mais importante. As frotas voadoras podem conter as Torres dos Magos. Antes que a Torre do Mago da Luz Estelar seja transformada em uma grande Torre do Mago, Sunan não planeja construir uma segunda. Ele pretende investir recursos extras na Torre do Mago da Luz Estelar. No entanto, isso deixa a Aliança Estelar um tanto fraca em grandes construções de guerra. Anteriormente, isso era um problema menor porque o bloqueio de aeronaves impedia o Trono Negro de implantar simultaneamente várias Torres do Mago para invadir o continente da Luz Estelar. Assim que o bloqueio planar for suspenso e o Trono Negro lançar uma invasão em larga escala, Sunan tem certeza de que mais de uma torre mágica virá. Depender apenas da Torre Mágica da Luz Estelar seria uma tarefa assustadora, então ele precisa encontrar uma maneira de aumentar suas forças. A frota voadora é o resultado de sua cuidadosa consideração. Naves mágicas com capacidade de voo e poder de fogo de longo alcance são, sem dúvida, a melhor força armada para enfrentar uma torre mágica neste estágio. Embora sua força geral seja muito inferior à de uma torre mágica, sua vantagem reside em números, permitindo uma tática de mar de naves. Além disso, desenvolver naves mágicas voadoras não é difícil. Envolve apenas adicionar um anel de levitação ultraminiatura improvisado às naves mágicas existentes e aprimorar seu poder de fogo de longo alcance. Até o momento, a frota voadora da Aliança Estelar já tomou forma inicial. Além disso, Sunan planeja pesquisar uma fortaleza de guerra que fique entre uma nave mágica voadora e uma torre mágica, para servir como a construção de guerra em larga escala padrão da Aliança Estelar para futuras guerras planares. No entanto, essa ideia ainda está em fase conceitual e ele não tem tempo para se concentrar nela a curto prazo. Só lhe resta esperar o fim da crise atual para poder agir. Atualmente, formamos 12 frotas voadoras, cada uma no mesmo tamanho de uma frota naval, composta por 5 naves mágicas de terceiro nível, 25 naves mágicas de segundo nível e 250 naves mágicas de primeiro nível. Além disso, a 13ª e a 14ª frotas estão em processo de formação. Se acelerarmos a construção, elas devem ser concluídas no próximo ano. Sunan assentiu internamente. 14 frotas voadoras devem ser suficientes. Infelizmente, o tempo é curto e os recursos são limitados. Caso contrário, se ele pudesse formar 100 frotas voadoras, mesmo que o Trono Negro enviasse 5 ou 6 pequenas torres mágicas, ele teria a confiança necessária para garantir que elas nunca retornassem. O exército Golem, os Cavaleiros Rúnicos Mágicos e a frota de naves mágicas, combinados com a Torre dos Magos da Luz Estelar, formam o núcleo da força militar do Império da Luz Estelar. Embora o exército do Império Luz Estelar seja um tanto fraco, ainda conta como uma força significativa. Em resumo, o poder atual do continente Luz Estelar excede em muito de muitos planos secundários e planos isolados. Essa é a diferença entre um plano com e sem uma força de magos. Se o oponente fosse qualquer outro plano comum, a força atual da Aliança Estelar seria suficiente para esmagá-los. Ótimo, continuem assim, sorriu Sunan. Deixo o resto com vocês. Vocês com certeza estão pegando leve como chefes. Lizzie revirou os olhos. Apesar de suas palavras, ela sabia que Sunan não estava ocioso. Seja a atualização da Torre dos Magos ou o preenchimento do modelo de cristal de talento, ambos exigem uma quantidade significativa de tempo e energia.
A rigor, a importância das tarefas de Sun supera a dela, então não há do que reclamar. Após deixar a sala de reuniões, Sun retornou à piscina elemental para continuar seu cultivo. A capacidade de resistir à primeira onda de ataques do Trono Negro após o fim do bloqueio planar depende não apenas da expansão das forças militares da Aliança Estelar, mas também da atualização da Torre dos Magos da Luz Estelar e de sua própria ascensão a um mago de terceiro nível. Especialmente este último. É claro que o ataque do Trono Negro daqui a um ano envolverá magos de terceiro nível. Se for um mago do ar de terceiro nível, seria administrável, mas se for um mago líquido ou de cristal de terceiro nível, com sua força atual, seria desafiador. Ele deve avançar para um mago de terceiro nível o mais rápido possível. Embora o acordo tenha sido fechado, devido ao bloqueio planar, Maísa teve que se esforçar bastante para entrar no continente Luz Estelar. Levou um mês para que ela trouxesse as 50 pérolas espirituais prometidas. Foi bom fazer negócio com você. Sun pegou os 500 cristais mágicos que havia sintetizado nos últimos dias. Esses 500 cristais mágicos quase esgotaram as reservas secundárias de pedras mágicas da Aliança Estelar. Foi bom fazer negócio com você, disse Maísa, guardando os cristais mágicos e lançando um olhar profundo para Sun. Espero que você avance para um mago de terceiro nível em breve. Obrigada pelos seus bons desejos. Ambas com personalidades diretas, elas se separaram após a transação. O continente Luz Estelar está prestes a se tornar um campo de batalha, e Maísa está preocupada com a permanência de Amy ali. Ela planeja levá-la de volta ao Códice da Sabedoria. Embora Amy esteja muito relutante, ela não tem escolha a não ser seguir sua dona. Sun, você precisa derrotar aqueles bandidos e vir me ver no Códice da Sabedoria, miau. Amy disse com um coração pesado. Eu irei, Sun sorriu e assentiu. Após observar Maísa e Amy partirem, Sun retornou à Torre dos Magos para se preparar para a absorção das pérolas espirituais. Sentado de pernas cruzadas no chão, Sun segurou uma pérola espiritual na palma da mão, fechou os olhos e iniciou seu cultivo. Ele preencheu o modelo de cristal de talento com energia espiritual enquanto absorvia a pérola espiritual. O tempo passou gradualmente. Menos de meio-dia depois, Sun abriu os olhos e franziu a testa ligeiramente. Só 0,4% de uma única pérola espiritual. Sun suspirou, um tanto decepcionado. Ele não ficou totalmente surpreso com o resultado. Quando ele preencheu o primeiro modelo de cristal de talento, uma única pérola espiritual havia contribuído com menos de 2% da energia mental necessária. Agora, com o terceiro modelo de cristal de talento, que exigia significativamente mais energia mental, um aumento de apenas 0,4% era esperado. Afinal, ele estava construindo um super cristal de talento, que exigia muito mais energia mental do que o normal. Embora uma pérola espiritual fosse altamente eficaz para magos comuns, seu impacto sobre ele foi muito menos imediato. No entanto, ele não podia ficar muito desanimado. O progresso era equivalente a cerca de 3 anos de cultivo, o que não era insignificante. 50 pérolas espirituais podem me poupar cerca de 170 anos de tempo de cultivo. Mas só isso não será suficiente para avançar para o nível de mago de terceiro grau antes que o bloqueio do plano seja liberado. Existe alguma outra maneira de restaurar a energia mental mais rapidamente? Sun sentou-se ali, imerso em pensamentos. Logo, uma ideia começou a se formar em sua mente. Sua maior vantagem sobre os outros era seu cubo de síntese. Para melhorar sua eficiência de cultivo, ele precisava se concentrar nisso. A solução era clara: sintetizar pérolas espirituais. Embora o cubo de síntese tenha sido nomeado por sua capacidade de síntese, seu efeito fundamental era aprimorar objetos. Combinar itens semelhantes poderia aumentar significativamente seu poder. Isso também se aplicava às pérolas espirituais. Valia a pena tentar. Os olhos de Sun brilharam e ele imediatamente abriu o cubo, colocando uma pérola espiritual dentro. Pérola espiritual.
uma cristalização altamente condensada de energia mental, usada para restaurar a energia mental. Contém 14.394 unidades padrão de energia mental. Ele então colocou as 48 pérolas espirituais restantes no cubo, uma a uma, verificando suas informações. A quantidade de energia mental em cada pérola espiritual variava ligeiramente, de 14.000 a 15.000 unidades padrão, com apenas algumas centenas de unidades de diferença. Sunan escolheu duas aleatoriamente e as colocou no cubo. A interface de síntese piscou e uma nova mensagem apareceu. Pérola espiritual, uma cristalização altamente condensada de energia mental, usada para restaurar a energia mental. Contém 38.285 unidades padrão de energia mental. De fato, funciona. O rosto de Sunan se iluminou de alegria. Como ele suspeitava, sintetizar pérolas espirituais aumentou significativamente sua eficácia, aumentando seu poder em mais de 20%, chegando a quase 30%. Ele continuou adicionando uma terceira pérola espiritual, e a energia mental resultante aumentou para mais de 57.000 unidades padrão, um aumento de mais de 30%. Animado com o sucesso, Sunan continuou o processo de síntese. No entanto, ele era cauteloso, testando cada nova síntese para ver se ainda conseguia absorver a energia mental. Experiências passadas lhe ensinaram que havia limites para a síntese. Assim como com os cristais elementares, uma vez que atingiam uma certa força, ele não conseguia mais absorver a energia divina que continham. Inicialmente, a energia divina nos cristais elementares era como uma pedra que ele podia moer lentamente até virar pó com sua energia mental. Mais tarde, tornou-se como ferro endurecido, imune aos seus esforços. As pérolas espirituais provavelmente tinham um limite semelhante. Essa hipótese foi rapidamente confirmada. Quando a síntese atingiu 23 pérolas espirituais, Sunan sentiu uma resistência significativa ao tentar absorver a energia mental. Reconhecendo isso, ele sabiamente interrompeu a síntese. Nesse ponto, a energia mental na pérola espiritual era mais de 5 vezes o total das 23 pérolas individuais. Segurando a pérola espiritual, agora ainda mais luminosa e brilhante, Sunan sorriu com imensa satisfação. Ele também sentiu uma pontada de arrependimento. Se tivesse pensado nesse método quando absorveu uma pérola espiritual pela primeira vez, poderia ter economizado pelo menos 2 anos de tempo perdido. Deixando esses pensamentos de lado, Sunan concentrou-se em absorver a energia mental das pérolas espirituais. Ele absorveu primeiro as 2 pérolas espirituais com a síntese máxima, depois combinou as 3 restantes e as absorveu também. Ao absorver todas as pérolas espirituais, o progresso de preenchimento do seu modelo de cristal de talento havia disparado para 99,88%, a apenas um fio de cabelo da conclusão. O resto é só questão de tempo. Sunan respirou fundo, suprimindo a excitação em seu coração, e continuou seu cultivo. Avançar para o nível de mago de 3º grau estava agora ao seu alcance. Capítulo 257. Ascendendo a mago de 3º grau. Plano da lua negra, cidade da noite eterna. A enorme cidade, flutuando alto no céu, era construída com materiais pretos e brancos. A base era uma montanha cônica de incontáveis ossos pálidos, e os edifícios acima eram uniformemente pretos. Apesar da escuridão da noite, esses edifícios não se misturavam às sombras. Em vez disso, emitiam um brilho azul fraco e assustador, distinguindo-os da escuridão ao redor e dando a toda a cidade uma atmosfera arrepiante e sinistra. No centro da cidade, erguia-se uma torre negra, reta e afiada como uma lança, perfurando o céu e aparentemente dividindo em 2. Era uma visão atraente. Eushi tinha acabado de sair da torre quando alguém o chamou. Virando-se, viu que era Tulaman, um de seus poucos colegas no Trono Negro com quem ele ainda podia conversar, tendo colaborado algumas vezes no passado. A razão pela qual eles não eram amigos era que o conceito de amizade não existia no Trono Negro. Todos eram competidores ou colaboradores, e na maioria das vezes, eram concorrentes.
Ouvi corretamente que você se candidatou a Lordwood para assumir o comando do continente Luz Estelar? Perguntou Tulaman. Yushi assentiu, com a expressão inalterada. E daí? Os olhos de Tulaman piscaram e ele sorriu. Nada, só curiosidade. Lordwood enviou vários grupos para o continente Luz Estelar, e todos eles desapareceram sem deixar rastros, presos lá dentro. Só recentemente recebemos informações dizendo que uma facção de magos surgiu no continente Luz Estelar, e eles não são fracos. Por que você se envolveria nessa confusão? Yushi olhou para ele de soslaio, com a voz fria. Não me compare a esses fracassados. Não cometerei o mesmo erro. Tulaman, magoado com a observação, não se irritou. Em vez disso, sorriu. Você é realmente melhor do que esses fracassados, mas mesmo você terá que pagar um preço alto para conquistar o continente Luz Estelar. No mínimo, o plano da Maré do Lobo sob seu controle sofrerá perdas significativas. O que Lordwood prometeu para que você assumisse essa tarefa, sabendo do enorme custo. É isso que você realmente quer saber, não é? Os olhos de Yushi brilharam com um brilho de zombaria. Considere isso satisfazer minha curiosidade. Yushi ficou em silêncio por um momento antes de dizer, não é segredo. Lordwood prometeu que, se eu conquistar o continente Luz Estelar e o apresentar a ele, ele proporá minha ascensão ao status de Mago Túnica aos 3 tronos. Claro que sim. Tulaman respirou fundo, reprimindo o intenso ciúme que o invadia. Tornar-se um mago de túnica era o objetivo de quase todos os magos de baixo escalão no Trono Negro. Ao atingir esse nível, era possível escapar do papel de explorado e se tornar um dos exploradores. Eles suportaram a exploração de cima por tanto tempo, tudo pela chance de um dia se juntarem às fileiras dos exploradores. Ele não conseguia acreditar que Yushi tivesse recebido essa oportunidade tão rapidamente. Parece que as campanhas do Trono Negro no plano da Lua Crescente e no Reino da Verdade não estão indo bem, consumindo muitos recursos. Caso contrário, Lordwood não teria feito uma oferta tão atraente para que você conquistasse o continente Luz Estelar. Yushi zombou interiormente do tom de ciúmes de Tulaman, mas manteve a expressão neutra. Por causa disso, temos uma chance, não é? Aconselho você a aproveitar a oportunidade para conquistar um plano, se ela surgir. Controlar pelo menos um plano é o requisito mínimo para se tornar um mago de hobby. Se você não atingir o padrão, mesmo que a oportunidade se apresente, você não conseguirá aproveitá-la. O rosto de Tulaman se contraiu e suas mãos se fecharam nas mangas. Apesar da irritação com as provocações sutis de Yushi, ele teve que admitir que Yushi estava certo. Em qualquer facção de magos, aqueles que conseguiam controlar um plano tinham maior status e autoridade, mesmo no Trono Negro, onde a lei da selva prevalecia. Sem controlar um plano, mesmo um mago de 3º grau não poderia alcançar o status de mago de hobby. Cuidado! Uma facção de magos que consegue se desenvolver no ambiente do continente Luz Estelar não deve ser subestimada. Talvez, mas a Aliança Estelar só tem a vantagem do bloqueio do plano. Uma vez perdida essa vantagem, lidar com ele será fácil. Ao ver Tulaman em silêncio, Yushi sorriu interiormente, mas não disse mais nada. Virou-se e partiu. Com menos de um ano até o fim do confinamento no continente Luz Estelar, o tempo era essencial. Precisava retornar e se preparar. Essa conquista era crucial para sua ascensão a Mago do Manto, e o fracasso não era uma opção. Ele conquistaria o continente Luz Estelar. O tempo voou, e logo chegou o ano 2000 do calendário Luz Estelar. No topo da torre do Mago Luz Estelar, Sunan sentou-se de pernas cruzadas ao lado da piscina elemental, totalmente concentrado em seu cultivo. Em sua mente, o 3º cristal de talento brilhava com um brilho lindo. Quando o último fio de energia mental se fundiu ao modelo do cristal de talento, preenchendo a lacuna final, uma luz brilhante rompeu repentinamente da superfície do cristal. O 3º cristal de talento, construído com sucesso. Uma sensação familiar de ascensão profunda percorreu seu corpo. Sunan abriu os olhos e uma luz divina brilhou em seu olhar.
Num instante, o vazio atrás dele escureceu, transformando-se num céu estrelado infinito, com estrelas deslumbrantes passando como meteoros. Todo o vazio pareceu tremer, incontáveis pequenas rachaduras surgindo num instante. Após apenas 3 ou 4 segundos, as rachaduras desapareceram, o ilusório céu estrelado desapareceu e o salão voltou ao normal. Sentindo as intensas flutuações de partículas de energia pairando no vazio, o rosto de Sun An se abriu num sorriso genuíno e reconfortante. O terceiro cristal de talento, chuva de estrelas, estava completo. Isso significava que, a partir daquele momento, ele havia avançado para um mago de nível 3. Sua própria essência havia evoluído mais uma vez. E fazia menos de 600 anos desde que ele ascenderá a um mago de nível 2. Passar do nível 2 para o nível 3 em apenas 570 anos foi um avanço incrivelmente rápido, mesmo comparado aos descendentes dos espíritos verdadeiros. Tudo graças à pérola espiritual. Caso contrário, teria levado pelo menos mais 700 ou 800 anos para conseguir isso. Sun An estava transbordando de alegria. Com sua ascensão bem-sucedida a mago de nível 3, ele tinha mais chances de enfrentar o trono das trevas. Depois de um longo tempo, Sun An finalmente recuperou a consciência da euforia de sua descoberta e imediatamente verificou seu estado mental. Os 3 cristais de talento se alinharam como as joias mais requintadas do mundo. 2 deles estavam cercados por inúmeros cristais, enquanto o terceiro estava envolto em uma névoa, aparecendo e desaparecendo intermitentemente. A abundante energia mental em sua mente dava a Sun An uma sensação de embriaguez. O próximo passo é continuar refinando minha energia mental. Magos de nível 3 também precisavam passar pelos estágios de vaporização, liquefação e cristalização. No entanto, após atingirem o estágio de cristalização, eles não precisavam mais construir cristais de talento, mas sim condensar seu espírito verdadeiro e se conectar com as leis do multiverso, começando a dominar o poder das leis. Uma vez bem-sucedidos, eles poderiam ascender a mago de espírito verdadeiro. Esse era o reino que inúmeros magos aspiravam a alcançar. Mago espiritual verdadeiro, En. Sun An respirou fundo. Não se deixe enganar pela diferença de nível entre magos de nível 3 e magos espirituais verdadeiros. Esse nível já havia paralisado inúmeros magos. No multiverso, um mago espiritual verdadeiro já era considerado uma força de alto nível, um ser grandioso capaz de matar deuses. Inúmeros magos se sacrificaram em busca da verdade, mas apenas um em 10.000 poderia se tornar um mago espiritual verdadeiro. Balançando a cabeça, Sun An concentrou seus pensamentos. Antes de condensar seu espírito verdadeiro, ainda havia os principais obstáculos da liquefação e cristalização. Seguindo o caminho padrão do cultivo, levaria 1000 anos para alcançá-lo. O reino do mago do espírito verdadeiro ainda estava longe dele. Ele precisava lidar com a crise imediata primeiro. A Torre do Mago da Luz Estelar foi totalmente aprimorada e todos os preparativos necessários estão completos. Ao longo do último ano, além de cultivar, Sun An não negligenciou as melhorias na Torre do Mago da Luz Estelar, concluindo rapidamente as etapas finais da atualização. Isso incluía o fortalecimento do espírito da Torre 3, a conclusão das marionetes de nível mago e o aprimoramento do campo de energia protetora da trava mística. A Torre do Mago da Luz Estelar era agora uma verdadeira torre de mago de tamanho médio, e uma versão aprimorada. As principais melhorias eram a reserva elemental super grande e o campo de energia protetora aprimorado da trava mística. Se ele pudesse aprimorar ainda mais o poder de fogo de longo alcance e a força geral do exército de marionetes, Sun An acreditava que a Torre do Mago da Luz Estelar poderia se sustentar contra uma grande torre de mago. Depois de lidar com o trono das trevas, preciso obter os projetos dos canhões de plasma e de pulso o mais rápido possível. Recobrando a razão, Sun An deixou o centro de controle e entrou no escritório. Lizzie estava absorta na revisão de documentos. Sentindo algo, olhou para cima e viu Sun An, com um sorriso brilhando nos olhos.
Quando estava prestes a falar, sentiu algo de repente e examinou Sunan, seu rosto gradualmente demonstrando choque. Você acendeu a mago de nível 3? Sunan sorriu e assentiu. Acabei de acender. Lizzie apertou os lábios, respirando fundo para conter o choque intenso que a invadia. Mesmo tendo vivenciado muitas surpresas com Sunan, aquele momento ainda abalou profundamente. 17 anos atrás, Sunan havia acabado de alcançar a cristalização de 2º grau. Em tão pouco tempo, ele conseguiu construir com sucesso seu cristal de 3º talento e avançar para o de mago de 3º grau. Essa velocidade era simplesmente impressionante. Mesmo com a ajuda de 50 pérolas espirituais, ainda era incrivelmente impressionante. Às vezes me pergunto se você é descendente dos espíritos verdadeiros. Após um longo silêncio, Lizzie finalmente suspirou, quase em reverência. Sunan sentou-se à sua frente, sorrindo. Se eu fosse descendente dos espíritos verdadeiros, não estaria aqui me preocupando com o ataque do trono sombrio. Eu poderia simplesmente me apoiar na minha poderosa família. Você tem razão. Os lábios de Lizzie se curvaram em um sorriso, seu humor visivelmente melhorando. O ataque iminente do trono negro era como uma montanha pesada pressionando sua mente, causando-lhe imenso estresse. O recente avanço e progresso de Sunan sem dúvida aliviaram grande parte dessa pressão, melhorando consideravelmente seu humor. Você chegou na hora certa. Dê uma olhada nestes documentos. Lizzie assinou com a mão, e os papéis sobre a mesa se ergueram e flutuaram para o lado de Sunan. Sunan os examinou com sua energia mental e rapidamente compreendeu seu conteúdo. Eles detalhavam a expansão das forças militares da Aliança Estelar ao longo do último ano, alcançando em grande parte os objetivos que ele e Lizzie haviam discutido. O documento final resumia a força de combate atual da Aliança Estelar. Além do corpo de Golem, dos Cavaleiros Rúnicos e da frota aérea, também incluía magos, caçadores de bruxas, a Academia da Luz Estelar, o Exército Imperial e os dragões e draconianos da Floresta do Dragão. Até o momento, a Aliança Estelar contava com 83 magos, incluindo 5 magos de primeira classe da liquidação. No entanto, não havia magos de primeira classe da cristalização. Para ser honesto, esse número de magos estava entre os mais baixos entre as facções bruxas. Não havia como evitar. A Aliança Estelar era muito jovem e o ambiente do continente Luz Estelar impunha inúmeras desvantagens. O fato de terem produzido mais de 80 magos se devia em grande parte aos recursos fornecidos por Sunan. Felizmente, havia o corpo de caçadores de bruxas. Com o investimento concentrado da Aliança Estelar, o corpo de caçadores de bruxas havia se expandido para 730 membros, incluindo 650 mestres de marionetes e 80 marionetes secretas. Incluindo o corpo de caçadores de bruxas, a força de combate de nível mago da Aliança Estelar não estaria no fim da lista. Deveríamos deixar os aprendizes de mago da Academia Luz Estelar participarem da batalha? Perguntou Lizzie. Não estou falando dos aprendizes de primeiro e segundo escalão, mas os aprendizes de terceiro escalão têm capacidades de combate decentes e podem contribuir para a guerra. Sunan pensou por um momento e balançou a cabeça. Não, deixe que eles cuidem da logística. A Aliança Estelar tinha poucos combatentes de nível mago, então os magos teriam que participar da batalha. No entanto, os aprendizes de mago eram uma história diferente. Ele sempre viu os aprendizes de mago como trabalhadores práticos, não combatentes. Especialmente os aprendizes de terceiro escalão, que seriam os futuros magos e trabalhadores essenciais para a Aliança Estelar. Sunan não os desperdiçaria como bucha de canhão. Isso seria um desperdício. Golems poderiam ser reforjados, mas se muitos aprendizes de terceiro escalão fossem perdidos, isso abalaria os alicerces da Aliança Estelar. O Exército Imperial pode participar da batalha. Quanto à Floresta do Dragão, podemos ignorar os dracos, mas os dragões podem se juntar ao campo de batalha. O número de dragões na Floresta dos Dragões era pequeno e, mesmo se fossem mobilizados, não aumentariam significativamente a força de combate da Aliança Estelar.
Controlá-los também seria desperdiçar muitos sigilos mentais, o que não valia a pena. Além disso, se os dragões sofressem pesadas baixas, isso prejudicaria a futura expansão do corpo de Cavaleiros Drake e a criação de dragões. Sunan não faria algo que resultasse em mais perdas do que ganhos. Haverá algum problema em controlar os dragões? Sem problemas, Lizzie sorriu. Seus sigilos mentais aprimorados funcionam muito bem. 17 dragões da Tempestade de Chamas não mostraram nenhum sinal de resistência e são perfeitos para uso como armas de guerra. Sunan assentiu, satisfeito. Dragões eram naturalmente adequados para o campo de batalha. Seja por sua aura de dragão ou por seus ataques de sopro, eles podiam desempenhar um papel significativo em combate. Em termos de poder destrutivo no campo de batalha, mesmo 2 ou 3 magos de força semelhante não poderiam se igualar a um único dragão. Obrigada pelo seu trabalho duro. Sunan assentiu para Lizzie. Lizzie balançou a cabeça, sem dizer nada. Contanto que conseguissem repelir o próximo ataque do Trono Negro, a Aliança Estelar poderia se juntar ao Códice da Sabedoria como uma organização afiliada. Com o apoio do Códice da Sabedoria, coletar os materiais para reformar seu corpo seria muito mais fácil. Não demoraria muito para que ela pudesse recuperar sua forma humana. Sunan se levantou, seu olhar aparentemente penetrando as paredes, mirando o horizonte distante. Todos os preparativos estavam completos. Agora, ele só precisava esperar o fim do bloqueio planar. De acordo com seus cálculos, já deveria estar na hora. Capítulo 258. Sunan realmente não decepcionou. Lá no alto, o vento uivava ferozmente. 2 figuras estavam lado a lado, contemplando a paisagem urbana distante. Lord Maísa, você acha que a Aliança Estelar pode resistir ao ataque do Trono Negro? Perguntou o homem de meia-idade à esquerda. Um manto cinza envolvia todo o seu corpo, mas da cintura para baixo dava a impressão de vazio. Ocasionalmente, uma forte rajada de vento levantava a bainha do manto, revelando a névoa acumulada em seu interior, sem nada mais visível. Por que não? Retrucou Maísa. Silvio disse. O Trono Negro enviou Yoshi desta vez. Ele é um dos candidatos mais promissores a se tornar o Mago de Manto nos últimos anos, e sua força não pode ser subestimada. Maísa respondeu friamente. Sunan também não é um sujeito fácil de derrotar. Alguém que consegue estabelecer uma força mágica no continente Luz Estelar não é alguém que eu acredito que seria facilmente derrotado. Suponho que você tenha razão. Silvio não refutou isso. Na verdade, quando soube pela primeira vez que uma força mágica havia surgido no continente Luz Estelar, ficou bastante surpreso. Também ficou genuinamente impressionado com o fundador da Aliança Estelar. Nem todos conseguiam realizar tal feito. No entanto, a Aliança Estelar surgiu recentemente e sua força é limitada pelo ambiente nativo do continente Luz Estelar. Yoshi, sendo uma maga cristalina de 3º nível e controlando o plano da Maré do Lobo, que tem um potencial bélico significativo, torna as chances de vitória da Aliança Estelar bastante reduzidas. Talvez, mas vamos esperar para ver, disse Maísa calmamente. Racionalmente, a derrota da Aliança Estelar parecia mais provável, mas ela tinha um palpite de que Sunan poderia surpreendê-la. Não era um palpite infundado. Após retornar ao Códice da Sabedoria, Maísa ouviu o relato de Anne sobre os feitos de Sunan. Esta jovem maga, nascida no continente Luz Estelar, havia realizado inúmeros feitos que poderiam ser considerados milagres, e ela tinha uma vaga sensação de que desta vez não seria diferente. Mesmo que a Aliança Estelar fracasse, não importaria. Ela interviria para salvar Sunan e recrutá-lo para o Códice da Sabedoria. Isso não se devia apenas aos anos de cuidado de Sunan por Ame, mas também à sua crença no potencial futuro dele. Um mago cristalino de 2º nível que ainda não havia atingido 800 anos seria considerado um prodígio em qualquer grande força bruxa. Um talento tão promissor definitivamente valia a pena cultivar, e nem mesmo o Códice da Sabedoria se recusaria a fazê-lo. Silvio balançou a cabeça e não disse mais nada.
Não conseguia entender de onde vinha a confiança de Lord Maisa. Uma força bruxa menor, o Trono Negro poderia facilmente enviar um mago de terceiro nível para lidar com isso, quanto mais um candidato a mago de hobby. O resultado desta guerra já era previsível. Naquele momento, ambos sentiram algo de repente e olharam para o céu em uníssono. Com sua poderosa energia espiritual, ambos sentiram uma onda estranha varrendo rapidamente todo o continente. O plano da luz estelar parecia ter se libertado de algum tipo de restrição naquele momento. Silvio entendeu imediatamente. O selo do plano foi removido. Maisa assentiu levemente, prestes a falar, mas então suas sobrancelhas se franziram enquanto ela olhava para ao longe. No horizonte, uma camada de sangue carmesim havia aparecido. A princípio, era apenas uma pequena mancha, mas rapidamente se espalhou a uma velocidade alarmante, tornando metade do céu vermelho sangue em um instante. Ao ver isso, um brilho frio brilhou nos olhos de Maisa. Silvio também reagiu, zombando. O Trono Negro está realmente impaciente. Sobreposição de planos. Isso era um sinal de uma invasão de planos. Ao contrário das invasões em pequena escala que o Trono Negro havia tentado antes, desta vez, Yushi iniciou diretamente uma invasão de plano, conectando o plano da Maré do Lobo com o continente Luz Estelar para abrir um portal de invasão. Essa era uma tática comum usada por magos que controlavam planos quando invadiam outros planos. Após a conexão, os dois planos se sobrepunham parcialmente, e a área sobreposta se tornava o campo de batalha, conhecido como o campo de batalha dos planos. Na visão de Maisa e Silvio, a área que originalmente era uma vasta pradaria de repente tinha inúmeras manchas de terra arenosa, como manchas calvas em um tapete verdejante. À medida que olhavam mais a fundo, as manchas arenosas se tornavam mais numerosas, gradualmente se fundindo em um vasto deserto, que então abruptamente se transformava em uma densa floresta no final. Um terreno tão bizarro e único era resultado da sobreposição de planos. Eram lobos negros, quase tão grandes quanto carruagens. Com olhos carmesim, presas e garras afiadas como navalhas, exalavam uma aura selvagem e brutal. Claramente, não eram criaturas comuns. Lobos negros, murmurou Silvio. Eram criaturas únicas do plano da Maré do Lobo. Um lobo negro adulto tinha a força de um cavaleiro, com garras que podiam facilmente rasgar rochas, o que os tornava extremamente ferozes. Lobos negros de elite podiam atingir o nível de grande cavaleiro. Um lobo negro de nível Lorde poderia facilmente atingir o nível lendário, capaz de se igualar a marionetes de alto nível. Os lobos negros que saíram correndo da floresta somavam dezenas de milhares. Inúmeros lobos negros se reuniram, formando um tapete negro e ondulante que avançava rapidamente pela planície, fazendo o chão tremer, uma visão ao mesmo tempo inspiradora e aterrorizante. Uivos ecoavam pela planície, respondendo uns aos outros de perto e de longe. O ar parecia preenchido com os rosnados profundos dessas feras de dentes à mostra. Eles avançavam sem parar, prontos para atacar qualquer vida que encontrassem. Mas naquele momento, um forte bater de casco soou à distância. Silvio se virou para olhar e viu uma linha negra aparecer de repente na borda da planície, estendendo-se por mais de 1 quilômetro e se expandindo rapidamente. À medida que se aproximavam, ficou claro que era uma carga de cavalaria. Cavaleiros vestidos com armaduras, com padrões estranhos em seus rostos expostos, cavalgavam velozes leopardos negros, avançando como uma onda gigante em direção à Maré de Lobos. Estes são os Cavaleiros da Marca Mágica, uma das forças centrais da Aliança Estelar, disse Maisa. Um brilho de surpresa surgiu nos olhos de Silvio. Eles chegaram bem rápido. A Aliança Estelar não poderia saber a localização exata da invasão do plano Maré do Lobo de antemão, o que era uma das vantagens do invasor. No entanto, a sobreposição dos planos havia acabado de ocorrer, e a Aliança Estelar reagiu imediatamente, enviando tropas rapidamente para o local da invasão, o que representou um nível de eficiência impressionantemente alto. Parecendo entender a confusão de Silvio, Maisa explicou. A Aliança Estelar parece ter herdado o legado da Associação Queda Estelar.
estabelecendo uma rede mágica que pode monitorar as flutuações das partículas de energia em todo o continente luz estelar. Além disso, eles montaram milhares de conjuntos de teletransporte por todo o continente, permitindo-lhes enviar rapidamente um grande número de tropas para qualquer local em um curto espaço de tempo. Ah, entendi. Os olhos de Cyril se arregalaram em compreensão, e ele interiormente se maravilhou. Dado o ambiente hostil do continente luz estelar, era realmente notável que a Aliança Estelar conseguisse tal feito. Aquele mago, Sunan, realmente possuía habilidades de verdade. Enquanto mais Sai e Cyril conversavam, uma batalha já havia começado na planície abaixo. As feras negras e os cavaleiros de armadura se chocaram ferozmente. Em um instante, sangue espirrou e membros voaram para todos os lados. Gritos ensurdecedores de batalha subiram ao céu. Foi como se tinta vermelha tivesse sido espalhada sobre uma folha de papel branca, espalhando-se lentamente e manchando a vasta planície com sangue. Incontáveis espadas perfuraram os lobos negros, ceifando-lhes a vida. Em contraste, as garras dos lobos negros só conseguiam deixar marcas superficiais na armadura dos cavaleiros. Uma luz tênue, quase imperceptível, envolvia cada cavaleiro, reduzindo significativamente o dano causado pelos lobos negros. Este era o encantamento protetor dos construtos com marca mágica. Em termos de números, os lobos negros superavam os cavaleiros com marca mágica por um fator de 10, mas desde o momento em que a batalha começou, os cavaleiros estavam em vantagem. Cada cavaleiro com marca mágica, com sua força de nível lendário, podia facilmente matar um lobo negro com um único golpe. Os lobos negros, por outro lado, frequentemente tinham que pagar um preço 10 vezes maior para matar um único cavaleiro com marca mágica. Do alto ponto de vista, toda a planície havia se tornado um campo de batalha semelhante a um moedor de carne. Quase a cada segundo, vidas eram perdidas. Apesar das pesadas baixas, o número de lobos negros não mostrava sinais de diminuir. Mais lobos negros continuavam a sair da floresta, aparentemente sem fim, surgindo de ambos os lados para cercar os cavaleiros com marca mágica. O olhar de Maisa percorreu o campo de batalha até a retaguarda dos cavaleiros marcados mágicos. Assim que a batalha começou, os aprendizes de mago que acompanhavam os cavaleiros marcados mágicos começaram a desenhar matrizes mágicas na retaguarda. Em pouco mais de 10 minutos, 12 enormes matrizes temporárias de teletransporte foram concluídas. Com um brilho intenso de energia mágica, marionetes emergiram das matrizes. Golems de pedra, aranhas de lâmina dupla, golems de aço, aranhas de lâmina dupla de elite, golems adamantinos, incontáveis golems marchavam com passos pesados ou ágeis, juntando-se destemidamente à luta e rapidamente revertendo o ímpeto ligeiramente hesitante dos cavaleiros marcados mágicos. Enquanto isso, mais unidades de cavaleiros marcados mágicos se aproximavam rapidamente, vindas de mais longe, e não demoraria muito para que chegassem ao campo de batalha. Este era o território da Aliança Estelar. Enquanto conseguissem resistir à invasão inicial, teriam um fluxo constante de reforços. Ambos os lados continuaram a enviar tropas sem hesitação, e o campo de batalha se expandiu gradualmente. Toda a planície estava repleta de feras, marionetes e cavaleiros em guerra, com o conflito dando sinais de se alastrar ainda mais. De seu ponto de observação no alto, Maisa e Cyril observavam a batalha calmamente. Era uma guerra de planos, onde um número de tropas envolvidas poderia facilmente chegar a centenas de milhares, superando em muito a escala de guerras comuns. Comparados a uma guerra de planos, os conflitos entre reinos humanos eram como mera brincadeira de criança. E esta era apenas a batalha inicial de sondagem. A força mais poderosa no campo de batalha naquele momento era de nível lendário, e nenhuma força de nível mago havia sido mobilizada ainda. Os dois lados nem haviam começado a lutar a sério. Golems adamantinos brandiam seus enormes punhos de metal, esmagando lobos negros até virarem polpa, ocasionalmente liberando um estrondo sônico que eliminava seções inteiras da densa matilha de lobos.
Os cavaleiros da Marca Mágica cavalgavam seus leopardos de rocha negra contra a matilha, golpeando com suas longas espadas e matando lobos negros continuamente. A poderosa defesa fornecida pelos construtos da Marca Mágica os tornava como tanques, imparáveis e invencíveis, parando apenas quando encontravam um lobo negro de nível Lorde. Com o passar do tempo, mais e mais cavaleiros da Marca Mágica e unidades de golems chegavam ao campo de batalha, juntando-se à briga. O número de lobos negros emergindo da floresta gradualmente deixou de acompanhar a taxa de baixas, e a Aliança Estelar começou lentamente a ganhar o controle da batalha, expandindo sua vantagem. Maisa observou isso com acenos de aprovação. A resposta da Aliança Estelar foi rápida demais, e o plano Maré do Lobo mal conseguiu aproveitar o elemento surpresa. Se tivessem conseguido formar uma alcateia grande o suficiente no início, poderiam ter garantido uma posição no campo de batalha do plano. Com uma posição, teriam espaço e tempo suficientes para expandir a fenda do plano, permitindo que mais alcateias entrassem no continente Luz Estelar. Infelizmente, a Aliança Estelar não lhes deu essa chance. Se isso continuasse, a alcateia seria gradualmente comprimida, e a Aliança Estelar acabaria contra-atacando o plano Maré de Lobo. Nessa situação, Eushi provavelmente estaria ficando inquieto e poderia em breve tomar uma ação mais decisiva. Como se para confirmar o palpite de Maisa, o ar acima da floresta distante se contorceu repentinamente, e 5 rachaduras surgiram, aumentando de tamanho até se estenderem por centenas de metros. À distância, parecia que 5 enormes olhos negros haviam surgido no céu. No segundo seguinte, 5 torres mágicas emergiram lentamente das rachaduras. As imponentes torres mágicas estavam suspensas a 1000 metros do solo. Mesmo do chão, era possível ver claramente as torres enormes e imponentes, que pareciam dominar todo o céu, evocando uma sensação de insignificância. Uma torre de mago de tamanho médio e 4 torres de mago pequenas. Eushi realmente se esforçou ao máximo, usando todos os seus recursos. O olhar de Cyril se aguçou. Essa era a principal razão pela qual ele nunca acreditara que a Aliança Estelar pudesse derrotar Eushi. Se magos eram as lâminas afiadas no campo de batalha, então as torres de mago eram as máquinas de guerra supremas. Uma torre mágica valia 1000 soldados, quanto mais 5 torres mágicas, incluindo uma torre de tamanho médio. Em contraste, a Aliança Estelar tinha apenas uma pequena torre mágica. Mesmo que conseguissem uma vantagem contra a matilha de lobos, não conseguiriam compensar a enorme desvantagem de terem 4 torres mágicas a menos. Os recursos da Aliança Estelar eram, em última análise, escassos. Assim que Cyril pensou que o resultado era certo, seu olhar se aguçou de repente. Ele viu pontos pretos voando à distância, movendo-se a uma velocidade incrível, e em um instante, eles alcançaram a borda do campo de batalha. Eram enormes naves de guerra de metal. Os enormes cascos construídos em metal brilhavam com um brilho frio à luz do sol, cobertos por padrões intrincados. Enquanto voavam, projetavam longas sombras no chão. Milhares de naves mágicas voadoras escureciam o céu como uma nuvem, dissipando instantaneamente a presença opressiva das 5 torres mágicas. O que é isso? Os olhos de Cyril se arregalaram de surpresa. Maisa, no entanto, também estava insegura. Ela olhou fixamente para as naves mágicas voadoras, e um leve sorriso surgiu gradualmente em seu rosto. Sunan realmente não decepcionou. Capítulo 259. A invasão se transforma em defesa. O que é isso? Dentro da Torre dos Magos do Crepúsculo, os magos do Trono Obsidiano exibiam expressões de dúvida e incerteza. Naves encantadas? Deve ser algum tipo de item mágico. Ridículo, eles acham que podem desafiar a Torre dos Magos com essas naves. Uma onda de risos irônicos ecoou pela sala. Essas naves pareciam enormes, mas em comparação com a imponente Torre dos Magos, não eram diferentes de brinquedos. Sonhadores tolos. Um sorriso irônico surgiu no rosto de Eushi. Embora a rápida resposta da Aliança Estelar tivesse frustrado o ataque surpresa inicial, não importava.
As Torres dos Magos eram seu verdadeiro trunfo. Enquanto essas 5 Torres dos Magos permanecessem de pé, a vitória final nesta guerra ainda seria sua. Libertem todos os lobos do crepúsculo. Yoshi assinou com a mão. Ordem recebida. O espírito da torre respondeu imediatamente. No céu acima do campo de batalha, em frente às 5 Torres dos Magos, incontáveis formações surgiram uma após a outra, e ferozes lobos gigantes rugiam ao irromperem. Esses lobos gigantes eram mais que o dobro do tamanho de lobos negros, com corpos negros como azeviche, mas apresentavam diferenças distintas em alguns detalhes. Alguns tinham garras cinza escuras. Outros tinham presas de um vermelho sangue carmesim. Outros estavam envoltos em névoa, fazendo com que seus corpos parecessem vagos e etéreos. Outros ainda tinham corpos ligeiramente distorcidos, como se fossem feitos de sombras. Garras cinzentas, presas de sangue, uivos de névoa, sombras noturnas. Então, estes são os lobos do crepúsculo do plano da maré dos lobos. Os olhos de Cyril brilharam de interesse enquanto ele examinava os lobos gigantes. Ouvi dizer que cada lobo do crepúsculo tem a força de um mago de nível 1, e eles são extremamente ferozes. Maeisha assentiu levemente. De fato, o Vale do Crepúsculo do Plano da Maré do Lobo é um lugar raro onde feras de nível mago podem nascer. É um dos recursos mais preciosos de todo o Plano da Maré do Lobo. A ascensão de Yoshi é candidata a maga de hobby real entre os magos de nível 3 do trono obsidiano se deve em grande parte a esses lobos do crepúsculo. O rosto de Cyril brilhou de inveja. Como um mago de nível 3, ele também controlava um plano, mas em termos de potencial bélico e riqueza de recursos, era apenas mediano, muito inferior ao plano da Maré do Lobo. Um plano que pudesse produzir em massa combatentes de nível mago era um tesouro com o qual todos os magos sonhavam. A Aliança Estelar vai ter uma dor de cabeça agora, suspirou Cyril. Maeisha se lembrou de algo que Amy havia dito uma vez, com os olhos brilhando, e disse, não é necessariamente o caso. Por que, Lady Maeisha? Perguntou Cyril, perplexo. Maeisha sorriu levemente e desviou o olhar para o céu acima do campo de batalha. Apenas observe. Assim que apareceram, os lobos do crepúsculo rugiram e avançaram em direção à frota. Mais de 200 esferas de nível mago lançaram seu ataque, seu ímpeto aterrorizante escurecendo o céu. Naquele momento, as paredes laterais dos 3 navios mágicos da frente se abriram repentinamente, revelando saídas escuras. Em seguida, marionetes semelhantes a lulas saltaram, agitando seus tentáculos e investindo contra a matilha. Ao mesmo tempo, donzelas graciosas saltaram dos conveses, parando brevemente no ar antes de dispararem como estrelas cadentes em direção à matilha. Vendo isso, os magos da Torre dos Magos do Crepúsculo franziram a testa. O que são isso? Marionetes e magos. Não, essas criaturas parecem idênticas, não são humanas, também são marionetes. Marionetes com forma humana, devem ter usado a técnica de miniaturização de Golem. Não importa a técnica, eles não podem ser páreo para os lobos do crepúsculo. O mago zombou, mas antes que pudesse terminar a frase, os tentáculos das marionetes de Lula brilharam de repente com uma luz mágica ofuscante. No segundo seguinte, incontáveis feitiços inundaram os lobos do crepúsculo. Au! O número de marionetes de Lula era mais que o dobro do número de lobos do crepúsculo, e se você contasse seus tentáculos, era dezenas de vezes maior. Até mesmo feras de nível mago não conseguiam evitar o uivar de dor, sendo atingidas por dezenas de vezes mais feitiços do que conseguiam suportar. Quando conseguiram resistir a esse ataque, a próxima onda já os estava atingindo. Uma torrente de tempestades metálicas os engolfou de repente. Eram as donzelas marionetes secretas usando seu núcleo mágico. Marionetes de nível mago. Gritou um mago obsidiano em choque. Os outros magos também mudaram de expressão. Tantas marionetes, todas marionetes de nível mago. Como isso é possível? Como a Aliança Estelar tem a capacidade e os recursos para criar tantos fantoches de nível mago? O rosto de Yoshi escureceu, e ele achou difícil acreditar.
Havia mais de 700 fantoches no total, vindos de uma facção menor de magos em um plano selado. Como eles puderam criar tantos fantoches de nível mago? Eles têm alguma força, não é de se admirar que ousaram nos desafiar. Yoshi zombou, e vendo os lobos do crepúsculo sendo repelidos pelo ataque dos fantoches, ele ordenou decisivamente que as torres dos magos lançassem um ataque. No alto, as 5 torres dos magos erguiam-se majestosas e imóveis, com apenas as áreas próximas aos seus picos brilhando repentinamente com partículas de luz estelar. A luz expandiu-se rapidamente, transformando-se eventualmente numa esfera radiante de brilho semelhante ao Sol. No segundo seguinte, incontáveis raios carmesim saíram da esfera, cobrindo densamente o céu enquanto se moviam em direção às naves mágicas voadoras. Bum! 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 As naves mágicas atingidas pelos raios carmesim explodiram instantaneamente em bolas de luz flamejantes. Num instante, mais de uma dúzia de naves mágicas de primeiro e segundo níveis se transformaram em sucata e caíram no chão. Apenas as naves mágicas de terceiro nível, mais fortemente defendidas, conseguiram resistir aos raios carmesim. Ao mesmo tempo, as naves mágicas voadoras lançaram um contra-ataque, disparando incontáveis raios mágicos que choveram sobre as torres dos magos como uma tempestade. A guerra intensificou-se imediatamente. Seja em termos de poder de ataque ou defesa, as torres dos magos superavam em muito as naves mágicas voadoras. Cada torre dos magos podia frequentemente destruir de 2 a 3 naves mágicas com um único ataque. Sendo uma torre de magos de médio porte, a torre de magos do crepúsculo podia destruir de 7 a 8 naves mágicas com um único ataque. Em contraste, os raios de magia e os projéteis de energia mágica disparados pelas naves mágicas voadoras eram todos desviados pelos campos de energia das torres de magos. Embora parecessem estar em completa desvantagem, nenhuma nave mágica voadora recuou. Elas continuaram a cercar as torres de magos, despejando implacavelmente seu poder de fogo sobre elas. O dano foi mínimo, mas a frequência foi alta. Logo, o campo de energia de uma pequena torre de magos, que havia sido o alvo principal, começou a se contrair e se tornou instável. Senhor, o campo de energia da torre de magos da Garra Cinzenta tem menos de 15% de durabilidade restante. Disse um mago obsidiano com uma expressão grave. Os olhos de Yoshi se contraíram levemente. Eu subestimei esses brinquedos. Eles ainda têm alguma utilidade. Ordene à torre de magos da Garra Cinzenta que recue e repare seu campo de energia. Sim, senhor. No entanto, antes que a torre de magos da Garra Cinzenta pudesse recuar, uma fenda se abriu repentinamente a várias centenas de metros de distância, e uma torre de magos emergiu dela. Assim que surgiu, o topo da torre dos magos se iluminou como uma luz ofuscante. No instante seguinte, incontáveis raios de magia foram disparados, atingindo a torre dos magos da Garra Cinzenta. O número de raios de magia era muito maior do que o de qualquer outra torre dos magos presente, superando até mesmo a torre dos magos do crepúsculo. Com apenas um golpe, o campo de energia já enfraquecido da torre dos magos da Garra Cinzenta se rompeu instantaneamente, e os raios de magia penetraram a torre, deixando uma densa rede de crateras chocantes. Bum! A torre dos magos da Garra Cinzenta emitiu nuvens de fumaça com partículas de fogo, caindo involuntariamente em direção ao chão. Droga! Yoshi ficou chocado e enfurecido. Ele estava furioso por o inimigo ter escolhido emboscar a torre dos magos da Garra Cinzenta em seu momento mais vulnerável. Ele estava chocado com o poder absoluto da torre dos magos inimiga. Mesmo com apenas 15% da durabilidade do seu campo de energia restante, a torre dos magos da Garra Cinzenta não deveria ter sido incapaz de resistir a um único ataque. Além disso, qual era o problema com tantos raios mágicos? Quantas torres mágicas estavam instaladas naquela torre dos magos? Por outro lado, Círio também ficou surpreso. O poder dessas torres mágicas é simplesmente forte demais, não é? Os olhos de Maisha brilharam de interesse. 300 torres mágicas aprimoradas. Com tantas torres, será que a energia consegue sustentá-las?
Dentro da Torre dos Magos do Crepúsculo, Yoshi, tendo recuperado a compostura, deu uma ordem sombria. Concentrem seu fogo naquela Torre dos Magos e destruam-na primeiro. Assim, as 4 torres dos magos ajustaram seu poder de fogo, mudando seu alvo para a Torre dos Magos da Luz Estelar. Em um instante, incontáveis raios de magia atingiram a Torre dos Magos da Luz Estelar, mas foram como lama no mar, sem efeito. Em vez disso, o contra-ataque da Torre dos Magos da Luz Estelar reduziu a durabilidade do campo de energia da Torre dos Magos das Presas Sangrentas em 20%. Droga, o poder de fogo daquela Torre dos Magos não é apenas pequeno, é definitivamente de nível médio. Com tantas torres mágicas equipadas, o construtor daquela Torre dos Magos enlouqueceu? Não só isso, seu campo de energia também não parece ser pequeno. Não entrem em pânico. Mesmo uma Torre dos Magos de tamanho médio não consegue suportar uma barragem tão densa por muito tempo. Yoshi acalmou a todos como uma única frase. Em seguida, ordenou friamente: Presas Sangrentas, Uivo da Névoa e Sombra Noturna, ativem seus canhões de desintegração. Espírito da Torre 1, ativem o canhão de plasma. Quero ver quanto tempo vocês conseguem resistir. Seguindo o comando de Yoshi, as 4 torres dos magos ativaram seu poder de fogo mais poderoso. 3 raios espessos, cinza claros, e um raio azul brilhante atingiram a Torre dos Magos da Luz Estelar quase simultaneamente. Mas o resultado não foi diferente. A Torre dos Magos da Luz Estelar resistiu a todos os ataques sem um arranhão, apenas sua superfície ondulou levemente. Ponto de exclamação, ponto de exclamação, ponto de exclamação. Ao ver isso, Yoshi e os outros ficaram sem palavras, com os olhos arregalados de choque. Sylvie ofegou, recuperando rapidamente a compostura. Um campo de energia protetor de labirinto em larga escala. Não, isso não está certo. Mesmo em larga escala, não deveria ser capaz de resistir tão facilmente ao fogo concentrado de uma torre mágica média e 3 pequenas. Exatamente. Os olhos de Maisha brilharam enquanto ela observava atentamente a Torre do Mago da Luz Estelar, com um toque de admiração na voz. Seu campo de energia foi aprimorado, tornando suas capacidades defensivas ainda melhores do que as de uma torre do mago de grande porte. Sylvie ficou atordoado por um momento antes de seu rosto se iluminar de espanto. A Torre do Mago da Aliança Estelar estava claramente no nível médio, não no nível baixo, como relatado, e provavelmente havia sido aprimorada recentemente. Além disso, suas capacidades defensivas excediam em muito as de uma Torre do Mago de grande porte. Com o campo de energia protetor do labirinto, esta Torre do Mago era capaz até de desafiar uma Torre do Mago de grande porte. No entanto, rapidamente ficou claro para Sylvie que as qualidades excepcionais da Torre do Mago da Luz Estelar se estendiam além de suas defesas, chegando também às suas reservas de energia. Em circunstâncias normais, uma Torre do Mago de médio porte, equipada com 300 torres mágicas e disparando com potência máxima, ficaria sem energia após 2 ou 3 rodadas de fogo concentrado. Uma torre de magos de grande porte poderia durar um pouco mais, mas o limite máximo era de 7 ou 8 disparos. No entanto, a Torre de Magos da Luz Estelar havia disparado 10 disparos consecutivos, sem sinais de esgotamento de suas reservas de energia. Seu armazenamento de energia claramente superava o de uma Torre de Magos de grande porte. Até a reserva elemental foi aprimorada além do nível de grande porte. Sylvie ficou impressionado. Dado o ambiente único do continente Luz Estelar, era realmente notável que Sun-An conseguisse construir tal torre de magos. Anteriormente, as 4 torres de magos do trono obsidiano já haviam consumido uma quantidade significativa de energia enquanto destruíam as naves mágicas. Como resultado, seu fogo concentrado na Torre de Magos da Luz Estelar enfraqueceu rapidamente. No entanto, o poder de fogo da Torre de Magos da Luz Estelar permaneceu inalterado. Enquanto isso, as naves mágicas voadoras sobreviventes continuaram a despejar seu fogo sobre as 4 torres de magos.
Em pouco tempo, seguindo a torre de magos da garra cinzenta, o campo de energia da torre de magos da presa sangrenta também foi rompido. Estava desgastada e fumegante, caindo ao chão após uma rodada de fogo concentrado da torre dos magos da luz estelar. Ao verem isso, os magos do trono obsidiano começaram a entrar em pânico. Senhor, o que devemos fazer? Todos se voltaram para Yoshi. O rosto de Yoshi estava sério, sua mandíbula cerrada. Nesse ponto, ficou claro para ele que as defesas e reservas de energia da Torre dos Magos da Luz Estelar excediam em muito o nível médio. Inicialmente, ele acreditava que a Aliança Estelar possuía apenas uma Torre dos Magos de pequena escala, mas descobriu-se que se tratava de uma Torre dos Magos aprimorada, de médio porte. Superava até mesmo a Torre do Mago do Crepúsculo, que ele havia construído com grande esforço e inúmeros recursos. Isso estava completamente além de suas expectativas. O olhar de Yoshi se voltou para as outras áreas. Sob o ataque avassalador de mais que o dobro de marionetes de nível mago, os lobos do crepúsculo sofreram pesadas baixas e estavam à beira da aniquilação total. No campo de batalha abaixo, os lobos negros já estavam em desvantagem. De repente, mais de 10 dragões gigantes apareceram, batendo suas asas e circulando o céu, cuspindo fogo de dragão continuamente e massacrando os lobos negros. Sob tais ataques intensos, a matilha foi forçada a recuar. A linha de batalha avançava firmemente em direção à floresta. Era claro que, se isso continuasse, os lobos negros logo seriam empurrados de volta para o plano da Maré do Lobo. Nesse ponto, a invasão do plano se transformaria em um contra-ataque do continente Luz Estelar contra o plano da Maré do Lobo. Naquele momento, eles estavam, sem dúvida, em completa desvantagem. Deveriam recuar. Esse pensamento passou pela cabeça de Yoshi, causando-lhe uma grande luta interna. Ele finalmente havia garantido a chance de avançar para o posto de mago de Rob Real. Se desistisse ali, não só sofreria perdas significativas, como o Lord Wood também ficaria profundamente decepcionado com ele, tornando suas perspectivas futuras de avançar para o posto de mago de Rob Real extremamente turvas. No momento em que Yoshi hesitava, um estrondo alto ecoou em seus ouvidos. A Torre do Mago Uivo da Névoa também foi derrubada pela Torre do Mago da Luz Estelar. Das 5 torres do mago, apenas 2 permaneceram. Senhor! Os magos estavam visivelmente abalados e em pânico. Yoshi respirou fundo, sem hesitar mais. Cerrou os dentes e disse firmemente: recuem. As 2 palavras pareceram sair forçadas por entre os dentes cerrados. Lá no alto, os lobos do crepúsculo restantes, como se enlouquecidos, abandonaram as marionetes de toque e as donzelas marionetes secretas, virando-se para atacar a Torre do Mago da Luz Estelar. Ao ver isso, Silvio ficou momentaneamente atordoado. Quando percebeu a Torre do Mago do Crepúsculo e a Torre do Mago da Sombra Noturna recuando, de repente entendeu. Yoshi está fugindo. Zumbido. A Torre dos Magos da Luz Estelar disparou os seus raios mágicos, abrindo caminho para os lobos do crepúsculo, e então perseguiu as Torres dos Magos da Sombra do Crepúsculo e da Sombra Noturna sem hesitação. Observando isso, o rosto de Maisha se iluminou com um leve sorriso. O resultado da batalha era claro. A Aliança Estelar havia vencido a invasão. No entanto, o conflito não havia terminado. Outra guerra estava prestes a começar, a defesa do plano da Maré do Lobo. Capítulo 260. Experimente e você saberá. Eles fugiram. Dentro da Torre do Mago da Luz Estelar, Sunan observou as 2 torres de magos na tela recuarem em desordem, com um leve sorriso de escárnio no rosto. Lizzie, parada atrás dele, não conseguia esconder a alegria, sentindo um grande peso ser tirado do coração. A batalha havia chegado a esse ponto, e a vitória da Aliança Estelar era agora inegável. A espada pendurada sobre suas cabeças havia finalmente sido removida, pelo menos por enquanto. No entanto, a guerra estava longe de terminar. Agora era a vez deles de contra-atacar. Lizzie olhou para Sunan, que já havia dado a ordem de perseguição.
A Torre do Mago da Luz Estelar perseguiu rapidamente o inimigo, com as marionetes do Mestre das Marionetes e construções secretas seguindo de perto. A frota voadora permaneceu para ajudar a Legião Golem e os Cavaleiros do Padrão Mágico a exterminar os Lobos Negros. Espírito da Torre 1. Quanta energia resta? Energia restante do container principal, 4,29%. Usei tudo isso. Ative a energia de reserva. Energia de reserva ativada. Energia restante aumentada para 54,29%. Ative o canhão de desintegração tipo segundo. Comando recebido. Um feixe espesso e acinzentado logo disparou do topo da Torre do Mago da Luz Estelar, cruzando instantaneamente mais de 2.000 metros e atingindo a Torre do Mago da Sombra Noturna com precisão. Zumbido. O campo de energia que envolvia a Torre do Mago da Sombra Noturna desmoronou instantaneamente, sua durabilidade caindo a zero. O feixe de desintegração restante atingiu a torre, como se estivesse sendo roído por uma fera invisível, arrancando instantaneamente um grande pedaço dela. Em seguida, incontáveis feixes de magia densamente compactados rasgaram o ar, transformando instantaneamente a Torre do Mago da Sombra Noturna em uma peneira. A Torre do Mago da Sombra Noturna logo seguiu o destino das outras torres, fumegando ao cair no chão. Droga! Ao ver isso, Yoshi sentiu raiva e sofrimento. Ele acumulara poder por mais de 3.000 anos e tinha apenas 5 torres de magos sob seu comando. Agora, 4 delas foram destruídas em um instante, e milhares de anos de esforço foram em vão. Naquele momento, seu coração doía como se estivesse sangrando. No entanto, por mais furioso que estivesse, Yoshi não ousou voltar para lutar. Em vez disso, precisava acelerar sua fuga. Mas logo percebeu que, por mais rápido que fosse, não conseguiria se distanciar da Torre de Magos da Luz Estelar. Ele permaneceu dentro do alcance do poder de fogo de longo alcance da torre o tempo todo. Raios mágicos continuaram a chover, ocasionalmente intercalados com raios de desintegração, fazendo com que o campo de energia da Torre do Mago do Crepúsculo perdesse rapidamente a durabilidade. Aviso. Durabilidade do campo de energia diminuindo drasticamente, restando 30%. Aviso. Durabilidade do campo de energia diminuindo drasticamente, restando 20%. Aviso. Durabilidade do campo de energia diminuindo drasticamente, restando 10%, entrando em alcance perigoso. Assim que o aviso do espírito da torre soou, outro raio de desintegração atingiu o campo de energia, reduzindo instantaneamente sua durabilidade para menos de 5%. Ao ver isso, os magos do Trono Negro finalmente não conseguiram se conter. Como a energia deles não se esgotou, nem mesmo uma grande reserva elemental tem tanta energia. Não podemos continuar assim. A Torre do Mago do Crepúsculo será definitivamente destruída. Lord Yoshi, devemos abandonar a torre. Isso mesmo, contanto que retornemos ao plano da Maré do Lobo, teremos tempo para nos reagrupar. O rosto de Yoshi estava extremamente sombrio. Depois de recuar, ele teve que abandonar a Torre do Mago do Crepúsculo também. Este era seu maior apoio fora do plano da Maré do Lobo. Sem a Torre do Mago do Crepúsculo, sua posição no Trono Negro despencaria e levaria 1000 anos para recuperar sua força. No entanto, no momento de sua hesitação, o campo de energia da Torre do Mago do Crepúsculo finalmente perdeu sua última gota de durabilidade e desmoronou completamente. Ao longe, o topo da Torre do Mago da Luz Estelar emitia uma luz brilhante, e uma nova onda de poder de fogo já estava sendo preparada. Senhor! Os magos estavam em pânico. Yoshi respirou fundo, cerrou os dentes e disse em voz grave: abandonem a torre. Todos sentiram um grande alívio e rapidamente deixaram a Torre do Mago do Crepúsculo. No segundo seguinte, uma torrente de raios engolfou a Torre do Mago do Crepúsculo e, com um estrondo alto, a enorme torre, fumegando, caiu no chão. Yoshi e seus 20 e poucos magos se transformaram em raios de luz e fugiram em direção à floresta sem olhar para trás. Bem decididos. Suna zombou e continuou sua perseguição sem parar.
O próprio Yoshi era extremamente poderoso, e os magos sob seu comando também eram formidáveis, com vários deles sendo magos de nível 2. Mesmo a torre do canhão mágico tipo segundo, com seu poder disperso, representava pouca ameaça a esses indivíduos. Na curta distância de alguns quilômetros, a Torre dos Magos da Luz Estelar conseguiu matar apenas 4 magos de nível 1. E o restante já havia escapado para a floresta. Do alto, estendia-se uma densa floresta, com um amplo espaço aberto no centro. Nesse espaço aberto, erguia-se um enorme portão, com mais de 50 metros de altura e 20 metros de largura. Inúmeros lobos negros surgiam continuamente de trás do portão. Um clarão de luz, Yoshi e seus companheiros já haviam atravessado o portão e desaparecido. Portal planar, Os olhos de Sunan piscaram e, sem hesitar, ele deu a ordem. Iniciar travessia planar. Energia restante, 5,29%, insuficiente para a travessia planar. As sobrancelhas de Sunan franziram-se ligeiramente. Ao contrário de criaturas comuns, que podiam entrar em outros planos através de portais planares, construções gigantescas como a Torre do Mago da Luz Estelar não conseguiam atravessar portais planares e só podiam realizar travessias planares, o que consumia uma quantidade significativa de energia. O bombardeio intenso havia sido muito estimulante, e agora não havia energia suficiente nem para a travessia planar. Lizzie disse: espere um momento. O portal planar não fechará imediatamente. Temos tempo suficiente para esperar o exército avançar e então contra-atacar o plano da Maré do Lobo. Sunan balançou a cabeça. Se fizermos isso, com certeza deixaremos aqueles caras escaparem. Para cortar a grama, é preciso arrancá-la. Ele precisava eliminar aqueles magos para conquistar melhor o plano da Maré do Lobo. Caso contrário, deixar os controladores do plano da Maré do Lobo escaparem só complicaria o processo de tomada do plano. Você fica aqui e ajuda o exército a contra-atacar o plano da Maré do Lobo. Eu levarei o corpo de caçadores de bruxas para perseguir aqueles caras. Sem muita hesitação, Sunan tomou sua decisão rapidamente. Lizzie ficou surpresa. Isso é muito perigoso. Não se preocupe. Sunan disse. Se aqueles caras tivessem outros trunfos, eles já os teriam usado. Ou você acha que eles previram que eu os perseguiria até o plano da Maré do Lobo e prepararia uma armadilha com antecedência? Lizzie ficou momentaneamente sem palavras. Magos comuns realmente não se arriscariam a perseguir o plano da Maré do Lobo, mas apenas alguém como Sunan, que possuía inúmeras cartas na manga e era ousado e confiante, o faria. Os magos do Trono Negro não poderiam ter previsto isso. Tenham cuidado. Lizzie finalmente cedeu. Sunan deu um leve sorriso e sua figura desapareceu instantaneamente. Quando reapareceu, estava do lado de fora da Torre dos Magos, transformando-se em um feixe de luz e desaparecendo no portal planar. Centenas de marionetes e construtos secretos do mestre das marionetes o seguiram de perto, invadindo o portal planar um após o outro. Lizzie conteve suas preocupações, assumiu o comando do campo de batalha e começou a exterminar os lobos negros. Ela precisava empurrar as linhas de frente para o portal planar o mais rápido possível e então contra-atacar no plano da Maré do Lobo para ajudar Sunan. Passe a ordem, mande os magos agirem. Mobilize também as unidades de cavaleiros Wyvern em prontidão. A guerra estava progredindo mais suavemente do que o esperado. A Aliança Estelar nem sequer havia usado todos os seus trunfos e já havia repelido o Trono Negro. Era evidente que, após séculos de desenvolvimento, a Aliança Estelar havia acumulado muito mais força do que ela imaginara. Retornando ao familiar plano da Maré do Lobo, Yoshi e todos os outros magos soltaram um suspiro de alívio. Mas isso foi rapidamente seguido por uma profunda sensação de frustração e confusão. Eles pensaram que a invasão do continente Luz Estelar seria uma vitória fácil, um banquete que os deixaria completamente saciados. Quem poderia imaginar que terminaria em um estado tão desastroso? Não apenas todas as 5 torres dos magos foram destruídas, mas os lobos do crepúsculo, que eles haviam cultivado meticulosamente, estavam todos mortos.
As perdas foram tão severas que nem podiam ser descritas. Olhando para seus subordinados abatidos, o humor de Oshi era igualmente terrível, mas ele rapidamente se recompôs e disse em voz grave: ainda não é hora de relaxar. A Aliança Estelar atacará em breve. Joseph, reúna imediatamente todas as alcateias de lobos dos ninhos e prepare-se para a batalha. O resto de vocês, venha comigo para fechar o portal planar. Sem as Torres dos Magos, Yoshi não poderia se dar ao luxo de sofrer mais perdas para o plano da Maré do Lobo, ou perderia todo o seu capital no Trono Negro. A Torre dos Magos da Aliança Estelar nos seguirá? Alguém perguntou preocupado. Yoshi pensou por um momento e balançou a cabeça. Acho que não. Nas últimas ondas de ataques, o poder de fogo da Torre dos Magos da Aliança Estelar estava claramente enfraquecendo. Sua energia provavelmente está se esgotando e não será suficiente para a travessia planar. Mesmo que consiga atravessar, terá muito pouca energia restante. Podemos manobrar melhor e desgastá-la lentamente. Agora, Yoshi esperava que a Torre dos Magos de fato a seguisse. Se ele conseguisse capturá-lo, ajudaria a recuperar parte de suas perdas. Ao ouvir isso, as expressões dos outros relaxaram um pouco. Mas naquele momento, uma poderosa flutuação de partículas de energia emergiu repentinamente do portal planar. Todos se viraram em choque, apenas para ver inúmeras figuras saindo correndo do portal planar. Eram claramente aquelas marionetes de Lula e marionetes humanoides. O que os chocou ainda mais foi que o líder era um mago humano. Yoshi ficou inicialmente surpreso, depois explodiu em fúria. Persegui-los de volta ao plano da Maré do Lobo com a Torre dos Magos já era ruim o suficiente, mas ousar persegui-los sozinho com apenas fantoches? Eles realmente achavam que eram feitos de barro. Vocês estão todos aqui. Ótimo, isso me poupa o trabalho de caçá-los um por um. Passando o olhar pelo grupo, o rosto de Sun-An se abriu em um sorriso zombeteiro. Essa atitude de total desdém enfureceu completamente os magos do Trono Negro. Os olhos de Yoshi ficaram frios enquanto ele avaliava Sun-An e disse em um tom arrepiante: então, você é Sun-An, o controlador da Aliança Estelar. E pensar que ousaria vir atrás de nós sozinho sem sua torre de magos, você realmente acredita que alguns fantoches de nível mago podem nos derrotar? Sun-An respondeu com um meio sorriso: experimente e você saberá. O rosto de Yoshi escureceu completamente. A derrota no campo de batalha principal já o havia deixado humilhado e furioso. Agora, ao ver o outro lado e ignorá-lo completamente, sua raiva havia atingido o ápice. Sem hesitar, os olhos de Yoshi brilharam com intenção assassina, e ele latiu: mate-o. Assim que terminou de falar, investiu contra Sun-An. A batalha começou instantaneamente, com os magos do Trono Negro, as marionetes e os construtos secretos do Mestre das Marionetes se chocando ferozmente. Sun-An e Yoshi se envolveram em uma luta corpo a corpo. No nível de um mago de nível 3, ambos dominavam todas as técnicas extraordinárias. Lançavam magias sem pausa, a luz ofuscante de suas magias jamais se apagando. Assim que a batalha atingiu o auge, Maísa e Cyril também atravessaram o portal planar e chegaram ao plano da Maré do Lobo. A primeira visão que tiveram foi de Sun-An e Yoshi em um combate intenso. Sun-An já avançou para o nível 3 de mago. Cyril ficou surpreso. Essa velocidade de avanço é muito rápida. Os olhos de Maísa também brilharam de surpresa. Pelo que ela sabia, Sun-An havia avançado recentemente para o nível 2 de cristalização. Mesmo com as 50 pérolas espirituais que ela havia trocado com ele, não deveria ter sido possível para ele avançar para o nível 3 tão rapidamente. Essa taxa de crescimento de poder era simplesmente impressionante. Não é de se admirar que ele ousasse perseguir Yoshi e seu grupo sozinho, apenas com suas marionetes. Cyril, recuperando a compostura, observou por um momento e então balançou a cabeça levemente. Sun-An ainda era muito impulsivo. Yoshi é um mago de cristalização de nível 3, 2 níveis menores acima dele. Em uma luta corpo a corpo, Sun-An não é páreo para ele. Os olhos de Maísa brilharam, mas ela permaneceu em silêncio.
Embora tivesse encontrado Sunan apenas algumas vezes, sabia que ele não era impulsivo. Se ele ousava fazer isso, devia ter um plano. Talvez ainda trouxesse algumas surpresas. Após a escaramuça inicial, Yoshi sentiu-se muito mais confiante e zombou. Achei que você fosse especial, mas é apenas um mago de gaseificação de nível 3. De onde tirou a coragem de nos perseguir até aqui? Hoje, você deixará sua vida aqui. Enquanto falava, sua pele rachou e espinhos de osso pálidos e afiados irromperam pela carne, cobrindo rapidamente todo o seu corpo, formando uma armadura óssea pontiaguda como a de um ouriço. Então, com um aceno de mão, incontáveis espinhos de osso dispararam como uma tempestade. Habilidade inata de ossos, En. Embora a forma de uso fosse diferente, Sunan reconheceu imediatamente a habilidade inata que Yoshi estava usando. Com um pensamento, um campo de força invisível se espalhou dele em todas as direções. Em um instante, os espinhos de osso que se lançavam em sua direção pareceram cair em um atoleiro, sua velocidade diminuindo drasticamente. Então, com uma série de estalos, rachaduras surgiram em suas superfícies, e eles rapidamente se estilhaçaram, como se esmagados por uma força invisível. Ao mesmo tempo, Yoshi sentiu seu corpo subitamente pesar, como se uma montanha tivesse descido sobre ele, desacelerando visivelmente seus movimentos. Que tipo de habilidade inata é essa? O rosto de Yoshi se encheu de choque. Shiryu, observando de longe, também arregalou os olhos, surpreso, e fez a mesma pergunta. Então, olhou para Maísa, esperando que a maga espiritual verdadeira, com seu vasto conhecimento, pudesse lhe dar uma resposta. Para sua surpresa, Maísa também balançou a cabeça, com os olhos cheios de confusão. Ela se considerava bem versada nas habilidades inatas do mundo